Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Graças a Deus, Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, com o tema Os prejuízos da mentira na família. Vamos falar de um casal de duas pessoas que se diziam ser crentes, servos do Senhor, e na verdade suas atitudes desmoronaram, a sua vida. E nós vamos ler Atos, capítulo 5, eu já convido você a abrir sua Bíblia, Atos 5, do versículo 1 ao 11, amém? Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um pedaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Glória a Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Que através dela o Senhor possa nos ensinar na manhã deste dia para a glória do Teu nome. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo continue ministrando, Senhor, no nosso lugar. É assim que eu te oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar meditando na palavra do Senhor. Verdade prática dessa lição. A mentira pode até dar flores, mas jamais produzirá frutos, principalmente para o bem, Isso é uma verdade prática mesmo. Pessoas mentem por tudo, mas no final ela traz aquela falsa impressão que deu certo, e na verdade no final nada dá certo. Então não existe frutos para o bem através da mentira. E é através desse casal que nós vamos estudar essa lição dominical. Glória a Deus.
Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva foi atacada, né, pelas obras do inimigo, pela ação do inimigo, pela ação de Satanás. Por quê? Porque ele tem o objetivo dele é destruir vidas de crentes, né? É destruir a igreja, mesmo que ele saiba que não pode, né? A Bíblia deixa bem claro, o Senhor fala em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas mesmo assim ele fica atacando os membros, né? Individual, para tirar da graça, da presença do Senhor. E foi isso que aconteceu, né, na vida de Ananias e de Safira, na vida desse casal. Existe um pensamento bem interessante que diz assim, ó: pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar todos o tempo todo. E eu ainda desfaço esse provérbio quando diz aqui, ó, que pode-se enganar alguns por todo o tempo. Não acredito. A mentira, ela não prevalece, né? A mentira não prevalece. Então, pode-se enganar alguns por algum tempo e pode-se, né, enganar todos por algum tempo. Glória a Deus. Mas jamais prevalece. A mentira, ela nunca vai prevalecer. Nunca. Então a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira. Pela mentira que o casal proferiu à igreja. Então, na verdade, o primeiro ponto, a gente vai ver que existe uma conversão duvidosa. Será que verdadeiramente eles foram regenerados? Né? Será que verdadeiramente eles receberam em si o Espírito Santo? É uma conversão duvidosa. Por quê? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação que é feita quando o ser humano ele se converte verdadeiramente ao Senhor. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele dizia assim: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus na vida do que crê. Ô glória! Aleluia, Jesus! Então, isso quer dizer que quando existe uma verdadeira conversão, existe um verdadeiro arrependimento, existe uma verdadeira transformação de vida. Então a nossa vida, ela agora não é mais alicerçada nos nossos desejos, nos nossos prazeres. Nossa vida como servos, nova criatura, ela agora não é alicerçada com os pilares do mundo. Recorrer à mentira para dar certo. Eu já ouvi pessoas dizer assim: a mentirinha do bem pode. Pelo amor de Deus, mentirinha do bem. Existe mentirinha do bem? A mentira é do diabo. A Bíblia deixa bem claro que o pai da mentira é Satanás. Então não existe nunca mentirinha por bem. Eu menti por uma boa causa. Eu menti porque eu estava ajudando fulano. Que conversa! Não existe mentirinha do bem. Jesus disse: eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou a verdade e a vida. Então, o que provém de Cristo é a verdade. Glória a Deus. Então, embora eles tenham sido atraídos pela igreja, porque a igreja caiu na graça. A gente sabe que a igreja foi formada logo a princípio por quase 3.000 almas, depois que Pedro pregou ali. Quase 3.000 almas congregaram-se aos discípulos do Senhor na época. Então, a igreja, ela tinha tudo em comum, então ela começou a cair na graça. Então, muitos quiseram entrar na igreja para se apresentar, né? Para dizer que também fazia parte, mas o coração não era completamente transformados, né? Não tinham os corações transformados. Eram simpáticos à causa do Evangelho. Tem tanta gente, eu gosto tanto da palavra, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir louvores, mas não toma decisão, é só simpático, só simpatiza.
só gosta. Glória a Deus, né? E aí, eles até gostavam. Mas a gente vai ver que Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Eles jamais teriam enganado a liderança da igreja primitiva. Jamais eles teriam temor. Então eles foram atraídos pela prática da igreja, né? Simpatizaram com a causa do evangelho, mas não foram genuinamente regenerados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não foram transformados. O que é que diz João 3, do versículo 3 ao 7? Olha só o que fala a palavra do Senhor. O próprio Jesus chega e fala para Nicodemos. Olha só. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo. Olha só. Na verdade. Jesus sempre estava alicerçado na verdade. Te digo que se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde: na verdade, glória a Jesus, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, as obras, os frutos testificam as árvores, se ela é boa ou se ela é má. Então, o que é nascido da carne é carne, então as suas obras são carnais. Vive com a prática pecaminosa deste mundo, né? A mentira, a desonestidade, a vaidade, o orgulho, a soberba, o desamor, a mágoa, o ódio, o rancor, a indiferença. Então, quem é nascido da carne é carne. Mas Jesus diz: e o que é nascido do Espírito, é maiúsculo, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, é Espírito. Olha, coisa linda. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então, na verdade, Ananias e Safira não experimentaram a natureza do novo homem. A velha natureza se revelava na vida de Ananias e Safira pela hipocrisia. Vou fazer para receber elogios. Vou fazer para ser notado. Vou fazer para a multidão ver. Então eles eram hipócritas e eles também eram cobiçosos. Venderam, mas tinham tanto amor ao dinheiro que não deram tudo, reteram parte e disseram que venderam por um preço só para se orgulhar e ao mesmo tempo a sua cobiça dominar o dinheiro que tinham. A comunhão na igreja de Atos. A comunhão era uma das características do dia da igreja primitiva. A comunhão. Eles viviam em comum. Em comum é o mesmo pensamento. Glória a Deus. Eles tinham tudo em comum. Eles falavam a mesma língua, viviam pelo mesmo Espírito, serviam ao mesmo Deus, andavam de conformidade com a sã doutrina. Eles tinham tudo em comum, porque não existiam prepotentes, não existiam prepotentes, existiam pessoas que sofriam pela causa dos necessitados, vendiam suas próprias propriedades para doar para os pobres e eles terem as suas necessidades, findadas, glória a Deus, supridas, Então, era este quadro da igreja primitiva, era a ajuda mútua. Eles vendiam as propriedades, quem era rico entregava nas mãos dos apóstolos para eles distribuírem com os pobres, da melhor maneira possível. Então, o objetivo deles era de ajudar os pobres. A gente vê isso em Atos capítulo 2,
Atos capítulo 4, do versículo 34, né, em diante. Então era um exemplo. Era um exemplo. E Barnabé foi quem liderou este grande exemplo. Barnabé tinha propriedades, né? O companheiro de Paulo a princípio nas viagens. Ele tinha propriedades, então ele vendeu as suas propriedades, né? Ele vendeu as propriedades, glória a Deus, suas terras, e entregou todo o dinheiro voluntariamente na mão dos apóstolos. Então Ananias e Safira, vendo isso, né? Vou fazer o mesmo para que o povo veja que eu fiz isso. Então tinha inveja, era uma mistura. Veja que um abismo puxa outro. Era uma mistura de inveja, de hipocrisia que aquele casal tinha, né? E quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias encheram seus corações de inveja. Vamos fazer o mesmo? Vamos. Mas como fazer o mesmo? A nossa propriedade tem dinheiro, a gente vai ficar sem nada? Não, aí entrou a cobiça. Aí a cobiça chamou a hipocrisia. Aí a hipocrisia chamou a mentira. E aí, vamos fazer assim, a gente vende, mas a gente dá só um pedaço. Diz que vendeu por aquele pedaço. Imagina, o Deus que vê todas as coisas. Não precisa nem ele ver o que está exteriormente, ele olha para dentro do ser humano, para dentro do coração do ser humano. E Deus viu que eles cultivavam um sentimento carnal. Tramaram um plano diabólico para impressionar os apóstolos da igreja. E os apóstolos, né, elogiarem. Que coisa linda a atitude desse casal. Então venderam a propriedade e levaram apenas uma oferta, uma parte, mas disseram que era tudo. Fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda é quando se instala no seio da família, né? É terrível isso. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Quando a mentira e o engano enchem o coração cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus, ao contrário de Ananias e Safira, que estavam com o coração cheio de mentira, enganando a eles mesmos, Pedro estava cheio do Espírito Santo e com autoridade espiritual. O Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo. O Espírito Santo ainda revela mais. Glória a Jesus, e vai continuar revelando, dando o dom de discernimento. E aí ele, cheio do Espírito Santo, disse para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha quem está por trás: Satanás. Para que mentisses ao Espírito Santo, quando se mente à igreja, à liderança, né? Está mentindo ao Espírito Santo de Deus. E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não era tua para ti, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Ou seja, o pecado deles não estava pelo valor que eles deram. O pecado deles estava na hipocrisia. Eles podiam ter vendido e ter dito: olha, vendemos nossa propriedade, vamos ficar com uma parte e essa daqui estamos depositando para os pobres. Pedro ia dizer: que atitude linda. Amém, amados irmãos. Deus abençoe, Deus recompense, Deus multiplique o que ficou. O problema deles não foi a quantidade, o problema deles foi a mentira. Vendemos por tal X e demos tudo, ficamos sem nada. Nada, ficamos sem nada. Para que eles aplaudissem, eles queriam elogio, eles queriam holofotes, eles queriam palco. E na obra de Deus não dá lugar para ninguém. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Deus não dá sua glória para ninguém. O próprio Jesus nos ensinou dizendo: o que a tua mão direita der, não saiba a tua esquerda. Ou seja, o que a gente faz não é para a gente estar dizendo que fez. Não é para a gente estar chamando a atenção de todo mundo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é hipocrisia.
Isso é querer ganhar reconhecimento do homem. Eu quero ganhar o reconhecimento de Deus. Eu quero fazer caladinho para que ninguém saiba. Só o Senhor que vê em oculto e recompensa cada um segundo seus feitos, né? Glória a Deus. Então, o apóstolo Pedro, né, falou ousadamente pelo Espírito Santo. E ali Ananias morreu, caiu morto. A esposa que não estava presente chegou um pouquinho depois. E aí Pedro, com a mesma ousadia, né, tratou com a esposa de Ananias sem que ela soubesse que o esposo já havia falecido. E ele disse para ela: por que é que entre vós vos concertastes para tentar? Olha, a mentira foi tentar o Espírito do Senhor. Atos 5:9, a parte A. A mentira deles tentaram o Espírito do Senhor. Portanto, nós temos visto que a mentira e o engano dominaram o coração do casal. E ela também morreu, caiu morta. É uma história, irmão, que trouxe temor para toda a igreja primitiva na época. Toda. E nós podemos trazer temor para o nosso coração. Vigiar com a nossa atitude. Se tinha uma coisa que o Senhor Jesus Cristo mais condenava, era hipócritas. Hipócritas. Porque eles até pareciam ser, mas não eram. Seus corações estavam cheios de maldade, de hipocrisia, né? De exaltação, de soberba. Por isso que Jesus chamava fariseus e saduceus hipócritas. E a gente tem que vigiar, amados. Segundo ponto, o problema da mentira dentro da família. A mentira, né, trouxe algo terrível para a família de Ananias e Safira. Morreu-se os dois, né? Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Quantos? Sou crente, mas tá lá praticando, fazendo o que não deve do mesmo jeito. Andando do mesmo jeito quando o velho homem andava, né? O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos, filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Tem gente que faz da mentira um estilo de vida. Tem gente que mente tanto que acredita até na própria mentira. Isso que eu estou falando é mentira, é verdade mesmo, hein? A mente já está cauterizada com o domínio de Satanás com a mentira. E só atrai maldição, né? Só atrai maldições. O apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses 3:9. Amados irmãos, não mentais uns aos outros. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne e pelo poder de Satanás. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, que é o Espírito Santo, com a letra maiúscula, não estáis debaixo da lei, ou seja, você vence. Se a gente estiver verdadeiramente andando com sinceridade na presença de Deus, nós vencemos pelo sangue de Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que pareça, tem sua fonte no diabo, né? Não tem mentiria para bem, não. A fonte é ele é o Pai. João 8:44. Então não tem essa história de mentiria para bem, não. Eu menti por uma causa justa, eu menti porque eu precisava disso, eu menti, não existe. Jesus diz, em verdade, em verdade. Então Jesus é a verdade. E ela vai dominando a vida do crente. Ela vai dominando a vida do crente, né?
Último ponto, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia, dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. O menino começa a mentir desde pequenininho. É tão lindinho, ele mentindo, ele inventou isso, uma coisa linda como é. Meu Deus, isso é pecado, pai, isso é pecado, mãe. Você não pode achar lindo as coisas erradas que os filhos estão fazendo, por mais novinhos que sejam, por mais criancinhas que estejam. A Bíblia diz, ensina a criança, glória a Deus, o caminho que deve seguir. E o caminho que deve seguir não é mentira. Não é fazer as coisas erradas e colocar nas costas do irmão e você achar tão lindinho porque ele é pequenininho, tão lindinho porque ela é pequenininha. Olha, ele inventou isso contra a irmã e ainda ri. Meu Deus, dê sabedoria a esses pais para educar. Por isso um monte de jovens desajustados aí na frente, né? É atitude dos pais, irmãos. Os pais não estão sabendo educar mais não. Jesus tinha misericórdia. E o pior que às vezes, muitas das vezes, isso dentro de família de crentes, de cristãos barbados, velhos, antigos. Então a mentira ela não pode estar presente na nossa casa. A gente não pode achar o que é errado bonitinho porque a criança está fazendo. O errado é errado e tem que ser consertado com amor, com sabedoria, na doutrina do Senhor, né? Também não é com estupidez, né? Com ignorância. A Bíblia diz, pais, não irriteis os vossos filhos. Então, ao invés de consertar, vai piorar o negócio. Então, é com sabedoria, com amor, com discernimento. Glória a Jesus, né? Pela palavra do Senhor. Veja que a cobiça, né? Ah, meu filho está estudando para ganhar muito dinheiro. Não, meu filho está estudando primeiramente para que ele possa ajudar os outros. Minha filha está estudando para que ela possa ajudar os outros, para que ela possa ser dizimista da casa do Senhor, né? Então que a gente possa desde novinho tirar do coração dos nossos filhos a cobiça pelo dinheiro. Glória a Deus. Olha só, outro exemplo de família fracassada, a família de Acã. E veja que todo Israel pagou preço. Quando ele meteu a mão ali, né, naqueles objetos de Jericó, da cidade de Jericó, que eram amaldiçoados. E depois toda a família morreu. Toda a família morreu. Eram inocentes? Não. Provavelmente todos tinham a linha de pensamento do próprio pai Acã, né? Deus não tem o inocente por culpado. Então, com certeza, eles eram culpados. Está lá Josué 7:1. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam o casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que podemos trocar a verdade de Deus pela mentira. Como faz as pessoas dominadas pelo pecado? Então, temos que ter domínio próprio, para a gente não trocar a verdade de Deus por mentira. Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então mente por causa de um filho, mente por causa do marido, é hipócrita por causa do dinheiro, por causa de um trabalho, por causa de uma posição. Longe de nós, em nome de Jesus. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame todo dia, né? Orando, dizendo, Jesus, tenha misericórdia, tira os carrapichos, Jesus, me molde a cada dia, Jesus, me santifique, Jesus, não me deixe sair do primeiro amor, Jesus, me ajude a amar o próximo como a mim mesmo. Glória a Deus. Então precisa fazer um autoexame, sim. Glória a Deus. Não deixe o inimigo agir na família. Olha o versículo 3, né? Diz que Ananias, olha o que Pedro diz para ele, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, Ananias. Então quem agiu foi Satanás. Então ele age ativamente na terra, especialmente contra as famílias, né, da igreja de Cristo.
Cristo. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem, né, que Satanás encha seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Ninguém é super crente. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiemos e oremos. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Jesus. Conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. Então, a igreja, nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus, a igreja de Cristo, não podemos, irmãos, andar com a linhagem do velho homem. Não podemos estar com mentira na nossa boca. Jesus põe um guarda na nossa boca. Glória a Deus, porque a igreja de Cristo, como diz lá em 1 Timóteo 6,15, o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo é a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus. Ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre será o melhor. Então não minta, em nome de Jesus. Não faça o gosto do inimigo, não, porque só vai juntando maldição mais maldição, maldição mais maldição, então ele dá uma rasteira. Então, em nome de Jesus, vigiemos a verdade acima de qualquer coisa. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer por mais uma escola bíblica. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola dominical, Senhor. Alimenta a nossa alma, nosso coração. Jesus, ajude-nos, Deus, a não praticar, falar aquilo que não te agrada. Encha-nos do teu Espírito Santo, Senhor, e nos conduz até a vida eterna, Senhor, com a vida de retidão, falando a verdade, Deus, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para a igreja do Senhor. Deus, ajude-nos, Deus, livre-nos da mentira e do engano, da hipocrisia, da soberba. E é assim que eu te oro e te agradeço, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor Jesus venha abençoar todos, né, que estavam aí meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe toda a família, encha de paz, de sabedoria, de verdade, de muita unção e graça e de fruto do Espírito, em nome de Jesus. A paz do Senhor até a próxima EBD, em nome de Jesus. Amém? Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus.